Capítulo 3, vamos continuar falando de multitenant, falar sobre a criação. Eu acho que esse capítulo é o capítulo mais importante para a gente entender, assim, no geral, o que é o multitenant, como fazer funcionar, como configurar, como fazer migração e tal. Então, preste bastante atenção no capítulo 3. A gente já viu no capítulo 2 a arquitetura. Então, também é um capítulo importante, porque a gente vai diferenciar o que é um não CDB de um CDB. Então, no capítulo 3 a gente vai criar. Como aquele curso de administração, a gente fez a criação de um banco CDB. Se vocês lembram, mas vocês fizeram essa atividade de criar um banco CDB1. Vocês criaram lá, marcaram como container database, a gente falou assim, bom, vamos conversar sobre o container database numa disciplina lá na frente. Aí chegou, né? Esse é o momento. Então a gente vai falar sobre a criação do database, como que a gente cria PDBs também, né? Como é que faz a migração de um para o outro. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Morreu. Então vamos passando. Então, dentro do nosso estudo, a gente falou lá no capítulo 1, foi só um bem-vindo ao curso. Então, o capítulo 2 falando um pouco mais sobre a instância do CDB e os containers. Nesse capítulo agora a gente vai trabalhar com a criação do CDB e PDB e o ADR. Né? Então, hoje a gente vai avançar aqui nessa parte do gerenciamento dos PDBs. Vamos lá. Está quase acabando. Então, é o seguinte. Nós vamos aqui aprender a configurar e criar um CDB, né? Criar um PDB a partir do CID. Como é que a gente faz isso? Então, criar um PDB a partir de um não CDB. Então, não CDB é aquele banco que a gente conhece tradicionalmente, né? Uma instância que não tem container, que a gente trabalhou até o momento. Clonar um PDB no mesmo CDB, plugar e desplugar um PDB de um CDB para o outro, ou para o mesmo CDB. Então, eu vou desatachar um PDB, plugar em outro lugar, ou plugar no mesmo. Explorar a instância, né, as estruturas do PDB, explorar o ADR e depois destruir o PDB. E aí, no finalzinho, a gente vai falar como ficam as versões anteriores ao 12.1, se a gente quer passar um 11.2, por exemplo, para um CDB. Qual que é o procedimento? Tá? Então, para fins de versão, o CDB, esse Container Database, ele surgiu na versão 12.1. E a Oracle está batendo que o CDB, essa arquitetura do Container Database, vai ser agora o padrão. Então, a partir de alguma release que ela não revelou ainda, eles vão parar de fazer ou deixar as instalações com formato não CDB. Todos vão ser CDB. Tá? Então, o incentivo está sendo grande para utilizar o Container Database. Tá? Então, a criação do container. Eu consigo usar o container para consolidar os databases. E se eu quiser trazer um database antes do 12.1 ou um não CDB 12.1, né, para um container, eu vou economizar recursos, como a gente viu antes. Ao invés de termos várias instâncias do banco, nós vamos ter uma instância só, que vai ser o container, e a partir desse container, ele vai compartilhar os recursos entre os diversos PDBs. Né? Então, eu posso preparar um container plugando um PDB, criando um PDB para teste, por exemplo, fazendo pego uma aplicação, um esquema, eu faço um export dele, ou crio um PDB contendo o conteúdo daqueles esquemas, por exemplo. Eu posso pegar lá 5 esquemas e criar um PDB com aqueles esquemas. Né? A ideia é simplificar e reduzir o tempo também para patching e upgrade. Então, isso aqui realmente a gente constata na prática quando vai aplicar a patch. Esse final de semana eu estava aplicando patch,
facilita muito a vida, porque se você tem vários ROMs, vários bancos dentro do servidor, você tem um trabalho de atualizar cada ROM e cada banco. Com o CDB, a gente tem um banco só, um container só. Lá dentro todos os PDBs existem naquele container, naquela instância. Então eu preciso atualizar um lugar só, todo mundo fica atualizado. Tá? Facilita bastante mesmo. Ferramentas para trabalhar com Container Database. Então, nós temos aqui várias ferramentas. Cada ferramenta vai fazer um escopo, né, de tarefas. Então, o pé duro aqui, o SQL Plus, a gente consegue fazer tudo. Criar um CDB, PDB, explorar o CDB, instância, arquitetura, que a gente vai mexer com tudo. E fazer upgrade também, né, de um CDB 12.1 para um outro CDB 12.2, um 18, um 19, por exemplo. Tá? Então, o Oracle Database atualmente está na versão 19, então 19C. Então, também com Container Database. O OUI, Oracle Installation, né? Universal Installer, eu consigo criar um CDB e PDBs. A gente fez isso também neste capítulo 3, tem uma atividade de criação de banco em container. DBCA, também posso criar CDB e PDBs. Cloud Control, criar somente PDB, tá vendo? Assim como o Developer. Developer tem uma aba de DBA, administração, eu posso criar PDB, dropar, clonar, a gente vai ver essas features aqui para frente. Também consigo explorar a arquitetura, administrar, chutar, startar um PDB, né? Então, essas tarefas administrativas, criar um data file, né? Para fazer o upgrade de um CDB, né, 12.1 para 12.2, eu uso o DB-UA, né? Database Upgrade Assistant. Então, o DB-UA, ele também consegue fazer o upgrade de container. Essa é uma ferramenta usada para upgrade de banco. Daí, tudo bem? Dúvidas? Bom, passos para criar um container database. Então, eu tenho aqui uma arquitetura do container, recapitulando. Nós temos aqui a instância, a SGA, os processos, background. Tudo isso aqui vai ser compartilhado, né, para todos os PDBs existentes naquele container. Então, a forma da gente entender o container é associá-lo com uma instância. O CDB vai ser a minha instância, vai ser de fato o local onde eu tenho os recursos. E esses recursos, então, à medida que eu vou plugando os bancos, esses bancos vão utilizando, esses PDBs, né, vão utilizando os recursos. Fisicamente, você está vendo aqui que os arquivos, os data files, vários deles são compartilhados. E alguns deles são exclusivos do Container Database. Falei para vocês que isso cai na prova, então está no capítulo 2 lá. Como, por exemplo, o Tablespace System, ele existe só no container ou tem um container em PDBs? Onde é que tem a System? Container, né? Ele tem no container e os PDBs. Tem alguma System lá? Tem mais versão. Tem uma versão específica da System. Cada um. Uma parte visível da System para aquele PDB. É como se ele tivesse views do dicionário de dados. Views de views. Para a gente entender. Né? Então, o control file, ele existe no PDB ou no CDB? No CDB. O PDB tem control file? Não. Não, o control file é exclusivo do container. E os reduz? Só CDB ou PDB contém? Só o CDB. Certeza? Não, só PDB, né? Então tá, é isso mesmo. Então só o CDB. Depois esses altos também da mesma forma. Ele existe tanto no container quanto também aqui nos PDBs. Depois tempo. O padrão. O tempo existe aonde? No container ou nos PDBs? Ou nos dois? Os dois. O padrão. Só no CDB. O default só vai existir no container.
Você pode depois criar, Os tempos. como ele está fazendo aqui, ó. Só vai ter no CDB. Tablespace name, né, de em cada padrão, só o PDB. CDB. Você pode criar um tablespace default para aquele PDB temporário, né? Tá? Mas por default, padrão de instalação, eu só vou ter esse tempo aqui dentro. Beleza? Então vamos lá. Tablespace de undo existe aonde? Só no container ou tem também nos PDBs? Só no CDB. Só no CDB. Beleza. Então, os processos de background e estrutura de memória, eu tenho no PDB ou no CDB? Só no Só no Não, CDB. do CDB, do Container Database. Tá? Então, é bom a gente estar fazendo essa brincadeira aqui para a gente entender os conceitos. Né? Bom, se eu quero criar um Container Database, eu posso criar usando o DBCA, posso criar ele com o comando de create database, posso criar, né, acho que a forma mais fácil é a gente usar a interface do DBCA. Eu vou dizer aqui qual que é o nome do container e vou executar os scripts aqui para fazer a criação, catalog e catproc. Então é só uma forma da gente fazer manualmente a criação de um database. Vai usar a sintaxe create database, o nome do banco, vai passar o usuário sys, qual que é o tablespace, o caminho da system, desses autos, e lá você vai dizer, né, também que você habilita o Pluggable Database. Então aqui, ó, na sintaxe de create database, o nome dele, você vai dizer aqui, ó, enable Pluggable Database, vai passar, aqui tem esses três pontinhos aqui, tem, né, um bocado de sintaxe, que você vai dizer o local do tablespace system de cada um, né, enfim, várias configurações, e lá no final você vai dizer assim, ó, seed file name convert, vai passar aqui qual que é o path do seed. O que vem a ser o seed, esse banco, esse PDB seed, esse que está aqui. Falei na aula passada, vamos lá. Template, né? O que ele é? Como se fosse um template, né, para criação. Ele é um template, né? Ele é o PDB original, o PDB que está ali, né? O exemplo para os outros. Ah? Seria o exemplo para os outros. É o que você como- vai utilizar para poder criar os outros. Criar os outros PDBs. Exatamente. Ele é o modelo. Ele é o primeiro ali, é a matriz, digamos assim. Né? Então, a partir dele, quando a gente faz uma atividade de clonar, criar um PDB, ele vai simplesmente pegar esse cara aqui e copiar, ele vai reproduzindo a partir dele. Então, logo, esse seed é fundamental, ele é importante para o CDB. Eu não posso ter um CDB sem seed, senão acabou a graça do container. Então, quando a gente cria um banco, então aqui estão os passos para a gente fazer a criação de um database. E ele pode ser, esse passo pode ser usado para fazer um não CDB como um CDB. Você só vai remover aquilo que tem relação com o container aqui, no banco padrão. Então, você vai setar o seed, o Oracle seed, vai criar um arquivo de inicialização, colocando o parâmetro control files, lá, especificando o path, vai setar o dbname também dentro do parâmetro do init, e no caso do CDB, você vai colocar o parâmetro aqui, ó, enable pluggable database igual a true. Então, fechou a edição desse arquivo, voltou para o prompt, aí dá o SQL plus barra no log, connect barra SSDBA, e aí você faz o startup no mount referenciando a esse perfile que está aqui. Aí ele vai startar uma instância lá qualquer, com colocação de memória padrão, simplesmente para a gente fazer esse processo de criação do banco. Então, quando a gente executa esse comando SQL aqui, a gente passa todo o path dos data files, dos reduce, dos control files, passa tudo aqui dentro e vai passar também a cláusula enable pluggable database e vai passar o path do seed. Ele está dizendo que tudo que tiver nesse file name convert, ele vai converter o nome dos arquivos que tiverem nesse primeiro path para o segundo path. Então, esse parâmetro vai funcionar sempre aos pares. Se você quiser colocar mais paths, você vai botando, né, o par. Então, tudo que tiver, todos os arquivos que tiverem no /oracle/dbs
vão ser traduzidos para o /Oracle/seed. Como se estivesse olhando aquele DB File Name Convert. É o Multiplicate, Sim. né? Duplicate database. A diferença é que lá é o DB File Name Convert. Só isso. São parâmetros que funcionam para ter a mesma utilidade. O que tiver nesse path ele vai copiar para o outro. Só que nesse caso aí a gente pode criar mais de um ao mesmo tempo. É isso que você falou agora? Sobre os pares? Por exemplo, se eu quiser criar, por exemplo... Eu quero... mais de um arquivo ali, ele vai fazer por mais de uma linha. Ah, tá, entendi. É isso? Aqui, Entendi. não, aqui você pode colocar mais outro path, vírgula e outro path. Então, tudo que tiver dentro de DBMS ele pode vai para os outros você três. Pode continuar botando assim, ó, /Oracle, /FRA, aí vírgula, /Oracle, sei lá, /BK. Você vai botando sempre aos pares. Então, colocou esses dois, vírgula, mais esses dois, e que vai e fecha o ponto e vírgula. Então, tudo que tiver no primeiro vai para o segundo, no terceiro vai para o quarto, no quinto vai para o sexto. Tá? É a mesma lógica do DB File Name Convert. Ele vai pegar o que tiver no primeiro path e converte para o segundo. Tá? Aí, às vezes a gente pega aqueles duplicates que tem um monte, né? Tá aqui, vai para lá, a gente vai fazendo os pares. Ao final dessa sintaxe, ele vai ter criado um container root, né, que é esse CDB $root, que é o container database, e o PDB $seed, que é o PDB original. Então, se eu fizer a criação usando esse comando create database, eu vou ter apenas o container e o seed. Quando a gente usa o DBCA, ele tem a opção lá para dizer a quantidade de PDBs que você quer criar. Então, se você colocar lá, quero 4 PDBs, ele já vai criar os PDBs. Então, ele vai ter o container, root, o seed, mais os 4 PDBs. Nessa sintaxe, a gente vai fazer só a criação do container e do seed. Aí, a partir daí, você vai abrir o banco, né? Vai abrir o PDB e aí executar. Na verdade, que você vai abrir o seed, né? E executar os scripts pós-criação do banco, o catalog e o catproc, né, que a gente viu. No caso do DBCA, que é o que comumente a gente mais usa, que é a criação de bancos usando a ferramenta gráfica, você vai dizer aqui no final, marcar o checkbox, create as container database e passa aqui o nome do pluggable database. Então, nessa sintaxe aqui, já em outras versões a gente já coloca a quantidade, mas aqui você vai dizer qual que é o nome do PDB que ele vai criar. Ele vai criar um PDB, tá? Essa sintaxe aqui. Então, ele vai criar um container chamado CDB1 com o seed, mais um PDB chamado PDB1. Então, ao todo, a gente vai ter 2 PDBs, o seed mais o PDB1. Beleza? Então, aí a sintaxe mais completa da criação de banco, tá? Então, a criação do create database, o nome dele, user sys, vai botar a senha do sys, né? O usuário sys tem a senha do system, passa aqui a sintaxe da criação dos log files, dos reduz, aqui o character set, o national character set, a alocação do system vai ser gerenciada localmente, não pelo dicionário, o local das sysalcs, passa aqui o path. Observe que tudo referente ao container, tá vendo? CDB, CDB, CDB. Default temporário table space tem TS1, o path vai ser esse aqui, o undo também o path dele, aí a cláusula enable pluggable database. Então, aí, se eu colocar essa cláusula, eu preciso obrigatoriamente colocar embaixo os parâmetros do seed. Então, file name convert, o que tiver nesse path CDB1 vai para o CDB1/seed. Então, aí ele vai criar os datafiles do seed dentro dessa pasta.
Beleza? Então, Professor, só uma pergunta que me veio. Nós criamos, por algum motivo nós perdemos o seed, então a instância também para, nesse caso, não... Você vai ter um problema para a criação dos PDBs. Então você vai ter que recriar o seed. Então você vai ter que fazer uma recuperação Na verdade, você vai ter que recuperar o seed. Você pode recuperar, se você apagou os datafiles, por exemplo, do seed, você pode voltar ao backup. Como ele vai estar video only, você consegue voltar do backup e beleza, sem problema. Recupera, mas você não consegue criar os PDBs. Aí precisa recuperar. Tá? Então, se a gente não for, né, colocar um file name convert lá para o seed, aí a gente pode definir os parâmetros do OMF, que é o db create file dash, lembram dele? db create file dash vai ser o destino de criação dos arquivos padrão, então vai ser desse path. Se ele tiver definido, basta eu colocar o enable pluggable database e ele vai tomar como base o db create file dash para criar também os datafiles do seed. Ou a gente coloca lá um parâmetro novo também que veio com o CDB, que é o parâmetro pdb file name convert. Vai ser o path, né, de conversão padrão. Então, o que tiver no 01 app hora data cbb1 vai para o 01 app hora data seed. Então, 3 formas de fazer. Ou você define esse seed file name convert para o enable pluggable database, passa o path, ou você define o parâmetro db create file dash sem precisar definir esse de cima, só coloca enable pluggable database. Ou a terceira forma, você define o parâmetro pdb file name convert, passa aqui qual que é o path de conversão. Usando o padrão lá do create file dash, ele automaticamente vai criar a última pasta lá, cdb1, né? Vai criar lá dentro. Tá? É uma boa prática de deixar os lá, né? db file dash. Esse db create file dash, db recover file, né? Dash, que é o da FRA, assim por diante. Isso que eu estou pensando aqui, porque acho que fica até mais prático, né? Porque vai que você dá uma bobeira, esquece um destino daquele, aí... É bom porque quando você vai criar um datafile, um table space, você não precisa colocar o path. Toda vez isso. Só coloca create table space, o nome dela, size e tamanho só. Pô, aí ele já vai para o padrão. E, sendo ASM, ele vai para o data, mais data, ou disk group, colocar lá. Bom, 2 containers então, quando a gente faz a criação do banco. Então, um que é o chamado container root, que é o CDB, e o outro container que é o PDB seed. Então, não confundam, porque conceitualmente ambos são containers, né? Só que este que a gente chama de CDB é o CDB root. Então, o container root tem outros containers que a gente chama de PDBs, que são os PDBs que a gente atacha, cria, etc., como o PDB seed. Então, só para vocês não confundirem, o CDB ou container root vai ter sido criado, mas o PDB seed, que é o PDB original. Aí a gente tem outras questões. Por exemplo, eu tenho a quantidade máxima de serviços, então 512 serviços aqui para o CDB, né? Agora, na 18 está com 4.096, eles aumentaram. A quantidade de PDBs também, né? A gente antes tinha uma limitação, agora está com 4.096. Tá? A quantidade de PDBs que eu posso criar são muitos PDBs de fato. Usuários comuns. Nós temos aqui o usuário System e o SYS. Usuários comuns são os que existem em todo o contexto, quer seja no CDB root, como também nos PDBs. Tá? Os privilégios, né? As roles,
E aqui nós temos os tablespaces associados. Então, um container root, um tablespace system sysalts, no system sysalts. Tá? Dúvidas? Vamos lá. O escopo das views. Né? Até aqui nós vimos as views com esse prefixo user, qualquer coisa, all, qualquer coisa, DBA, né? Então, em user tables eu vejo as minhas tabelas, all tables, as minhas tabelas mais as que eu tenho acesso, DBA tables eu vejo todas as tabelas do banco, né? Então nós temos aqui o contexto, né, de todas elas dentro do PDB. Então, se eu conectar um PDB e fizer um select na DBA tables, eu vou ver todas as tabelas do PDB, não de tudo geral. Tá? Então, o funcionamento interno do PDB é como a gente administra um banco normal. Eu crio usuário, a mesma sintaxe, eu grant usuário, eu crio um objeto, é a mesma coisa. Quando a gente vai para o root, o container root, aí nós vamos ter um escopo maior, que é a view, ou as views com o prefixo CDB, underline, qualquer coisa. Então, eu vejo todos os objetos do container. E eu vou ver até o container ID. Então, se eu faço um select na CDB tables, eu vou ver todas as tabelas de todos os PDBs do container. Então, conectado ao container root, eu vou lá e faço acesso e eu consigo ver todas as tabelas de todos os PDBs. Então, é sempre interessante a gente entender o escopo de conexão. Quem vai se conectar no container root vai ser o DBA, não somente. O administrador que vai lá. O usuário vai se conectar ao PDB, o contexto dele está no PDB. Ele, de um PDB, ele não consegue enxergar o objeto de outro PDB, a não ser que exista um database link configurado e ele faça o chamamento desse database link na consulta. Tá? Então, as views, agora com o prefixo CDB, então, CDB PDBs, essa view é importante, você vai ver todos os PDBs em um CDB. Né? Ou então, se lá no SQL Plus você colocar show PDBs, dá Enter, ele já vai aparecer então o resultado dessa view. Ou CDB tablespaces, todos os tablespaces do CDB. Aí vai trazer do CID, dos PDBs, de tudo que tiver. Tá? O CDB data files, todos os data files de tudo, do container inteiro. CDB users, todos os usuários do CDB, comuns e locais. Então, dentro de um CDB, no container root, você só consegue criar usuário comum. Comum porque ele existe em todos os contextos, quer seja dentro do container root ou também nos PDBs. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O usuário, o usuário sys e o system, eles vão existir no container root, mas também existem em todos os PDBs. Você acabou de criar um PDB, 0 km, está lá o usuário sys e system, que é um usuário comum. Todo usuário que é criado no container é um usuário comum ou global. Existe em todo e qualquer contexto. Beleza? Eu não consigo criar um usuário local dentro do container root. Tranquilo? Já vão acostumando com essa. Na hora que a gente chegar no capítulo de usuário, vocês já serem inicializados aí. Então, vamos lá. Os dicionários de dados. Então, os prefixos, né? CDB, agora ele está fazendo select aqui, ó, para ver o resultado. Vai fazer um select na CDB roles, vai trazer todas as roles aqui do container, e na DBA roles. Então, a DBA roles, se estiver acessando, você vai ver todas as roles daquele PDB. Né? Ou, no caso aqui, ele está acessando o container, tá vendo? Então, a DBA roles, ele traz todas as roles do container root.
Se ele fizer aquele conector PDB, tá vendo como é a conexão? Você vai chamar o nome dele, né, no DNS Names, connect usuário /100 arroba o nome do PDB, conector ao PDB. Aí aqui dentro ele fez um select na CDB Roles. A CDB Roles e a DBA Roles, no contexto do PDB, vão trazer a mesma informação. Porque o PDB, quando eu conecto no PDB, eu não consigo enxergar nada fora dele. Então, se eu acessar, fizer um select na CDB Roles, a partir de um PDB, eu vou ver o mesmo conteúdo da DBA Roles. Só consigo ver todas as roles daquele PDB. Então, o resultado é o mesmo. Se eu conectar no container root, aí tem diferença. Tá? Então, quero ver os PDBs. Então, você vai lá, select um nome, modo de abertura do PDB, né, from $PDBs. Ou só coloca no SQL Plus show PDBs, dá Enter, ele vai trazer essas informações. Tá? Todos os PDBs que foram criados. Detalhe importante, o PDB seed, ele sempre vai estar no modo read only. Nunca vai estar aberto. Seed, sempre read only. Tá? Ele só vai estar montado se todo o CDB estiver montado. Então, quando a gente abre o banco, abre todos os PDBs, o PDB seed continua read only, sempre. Beleza? Dúvidas? Então, quando a gente faz um select, lá tem aqui agora praticamente todas as views relacionadas ao objeto, aos itens de um PDB específico, nós vamos ter essa coluna chamada com ID. Esse com ID é de container ID, tá vendo? Então, sempre, agora, quando você estiver administrando um CDB ou trabalhando com CDB, vocês vão acabar incluindo essa coluna no select de vocês. Porque, eu quero saber qual que é o container que se refere àquele resultado. Então, ele vai trazer aqui o ID do container, então o 1 como sendo o root, o 2 vai ser o seed. Então, como o seed sempre vai existir, ele vai ser o container 2. A partir daqui, os que você criar, 3, 4, 5, assim por diante. Então você consegue relacionar na Vedola PDBs o ID do PDB com o nome dele. E nas outras views você vai chamando, né, a coluna com ID e vai vendo os IDs. Aí você sabe que, olha, aqui ele está trazendo o resultado, né, do select, e eu sei que esses valores se referem a um determinado container. Tá? E assim por diante, ó. Quero ver o lock dos objetos, qual que é o container que se refere. Né? Tá vendo aqui, ó, os objetos e o container associado. Então a coluna com ID, container, o ID do container. Tá? Então, além da gente buscar o dado, a informação, a gente tem que saber de onde ela vem. Então, quando a gente trabalha com container database, né? Então, é muito interessante. Esse final de semana eu fui procurar os objetos inválidos. Aí eu fiz um select lá na DBA Objects, procurando os objetos inválidos do container. Só que não podia ser na DBA Objects, tinha que ser na CDB Objects para eu ver todos os objetos inválidos de todos os PDBs. Então, essas coisas a gente vai ter que ir chaveando na cabeça. Tá? Então, o CDB eu vou ver no nível maior todos os objetos do container inteiro. CDB underline nome da view. Beleza? Lá no Cloud Control, na hora que a gente clica lá em cima do database, no caso do container CDB, você vai ver a administração dele, a parte de memória, armazenamento, SGA, né, concorrência. E aqui também você consegue clicar em cima dos PDBs e ver as informações específicas de cada PDB. Né? Então, aqui no caso do container, você pode criar DB spaces, né?
adicionar data files. No caso do PDB também, você marca lá o PDB, cria lá um data file, tem um space para aquele PDB. Então, a administração você vai fazer tanto a nível do container quanto também a nível do PDB. Tá? Então, como a gente conversou na aula passada, se você tiver uma segregação de papéis lá na sua equipe, você pode definir, olha, você vai cuidar desse PDB de produção, outro vai cuidar de outro PDB, e assim separa os PDBs. Ou acaba que todo mundo faz tudo também, né? Então, é a nossa vida, né? Aqui, ó, na hora que a gente cria lá os arquivos, né, ele vai dizer qual que é o container que se refere. Estou criando aqui um data file no PDB ou num container específico. Tá? Só alguns exemplos do que a gente pode fazer dentro da criação de objetos no escopo de container e PDBs. Tá? Após a criação do CDB, aí ele traz aqui a nomenclatura, o container, né, o administrador de container. Lá para eles é assim, né, você tem o tablespace default para o root, né, então vai setar o tablespace default para o root. Se não tiver outro, vai ser o system. O temporário, o tablespace temporário para todo o CDB. O padrão é o temp, quando a gente cria com o DBCA. Você vai startar o listener, tudo que você já ia fazer, né? Você define o tablespace default, temporário, startar o listener, e aí a partir daqui, se você quiser trazer um banco que é não CDB para dentro do container, você vai ver como plugar esse banco. Eu tenho um outro banco, 12, que eu quero trazer e plugar aqui. Então a gente vai ver as formas de fazer isso. Tem vários métodos. Você vai testar os procedimentos de startup shutdown. No próximo capítulo a gente vai falar o que muda, né? Criar uma trigger para habilitar a abertura automática dos PDBs. Então, a gente vai falar no próximo capítulo. Quando a gente dá do jeito que está aqui, acabou de criar o container, tem lá um PDB1 lá dentro. Quando a gente dá um shutdown startup, ele vai abrir a instância, vai dar um no mount, passar pelo mount e open. Quando ele chegar no open, os PDBs vão permanecer fechados. É necessário um último passo, que é a abertura dos PDBs. E não é automático, por padrão. A gente tem que fazer a criação de uma trigger baseada em evento. Quando acontecer o startup, essa trigger dispara e abre todos os PDBs. Senão você tem que manualmente, toda hora lá, e ficar abrindo os PDBs. Tá? Criar backup, procedimento de backup e recuperação. Né? E no caso, após a criação do PDB, o PDBA, o administrador de PDBs, você também, né? Você aqui e você aqui. Você vai definir o tablespace default, né? E aí você pode criar um tablespace temporário, se for o caso. Você vai criar os seus objetos, enfim, é trabalho de banco de dados normal. Tá? Dentro do ADR, né? O ADR que a gente já sabe, já conversou, que é o repositório que fica lá no sistema operacional para guardar os arquivos de log, trace, os incidentes. Ele fica nessa home aqui, ó, no Oracle Base /diag, o padrão. Se eu não sei o local dela, eu consulto a vedola diag info e ele traz a informação do path certinho. Ou utilitário ADR-CI, em linha de comando, que eu entro para gerenciar os arquivos aqui do ADR. Então, continua tudo a mesma coisa. A diferença é que aqui ele vai acrescentar os seeds aqui, né? Os PDBs relacionados. Então, na estrutura você vai saber de onde vem a informação, qual PDB que veio. Então, a estrutura continua a mesma coisa. Os logs ficam fora do SO, fora do database, do SO, né? E aí você vai fazendo ali o gerenciamento deles. Na parte do alert, né, nós temos um alert log só. Nesse alert log ele vai gravar os eventos, que ele já grava mesmo normalmente.
switch dos reduz, né? A criação de data file, o drop de data file, erros, uma série de informações, startup, shutdown, né? Então, ali ele traz as informações também, né? Inclusive dos PDBs. Então, se você deu aqui um create PDB, ó, create pluggable database, o nome dele, ou você vai desplugar, plugar, abrir, fechar, né? Esses eventos relacionados aos PDBs também ficam registrados no alert log. Então, ele ganhou algumas informações a mais, tá? O PDB seed e o CDB tem várias características. Então, quais as características ali que estão corretas, né? Ele está sempre no modo build only, verdadeiro ou falso? PDB seed. Verdadeiro, né? Ele não é um container. Ele é falso. Ele também é um container. O container e os PDBs, tudo é container. A gente chama container o container root, para abreviar, mas tudo é container. O PDB seed pode ser dropado. Você pode dropar ele se você quiser. Certo? Pode. Se acontecer, você vai ter que recuperar. Tá? Você vai perder a matriz dos PDBs. Então, só a letra A é verdadeira. Você criou um CDB. O que é verdadeiro sobre o seed? Né? PDB seed. Você pode copiar os datafiles do seed você mesmo. Então, você vai lá e copia, você pega lá, dá um CP nos arquivos e joga para dentro da pasta seed. Pode fazer isso, verdadeiro ou falso? Falso, né? A gente viu 3 métodos para fazer. File name convert lá, né? O outro método que é o db create file dash. E o terceiro método. Não, volta lá. Deixa lembrando, né? Olha lá. Deu branco, nem passaram pela porta e já esqueceu. Ó, tem aqui, ó, o PDB file name convert. Então, o PDB file name convert, o create file dash, ou o file name convert. Esse seed file name convert. Tá? Então, sozinho não, né? Copiar por sua conta e risco não, falso. Você pode usar a nova cláusula seed file name convert no comando create database. Aí vai liberar. Beleza? O PDB seed não é necessário. Você pode desmarcar essa opção, né? Segue a vida. Falso, né? O PDB seed não requer datafile, não tem datafile. Falso. Falso, né? Então, letra B, correto. Aí tem uma prática de criação dos CDBs. Vocês podem fazer, vocês copiaram a VM, né? Alguém não copiou a VM? Beleza. Deixa eu passar um HD aqui. Vamos mais um. Quer criar PDBs agora. Você tem lá o container, vai criar os seus PDBs. Como é que a gente faz isso? Então, até aqui, a gente viu a diferença de um container para um container. A gente viu como criar um CDB. Beleza, criamos, está lá o CDB, o PDB seed. Então agora vamos criar os PDBs a partir do seed, essa é uma opção. Vou plugar um não CDB em um CDB, segunda opção. Terceira opção, vou clonar um PDB qualquer e vou gerar outro PDB no mesmo CDB. E a quarta opção, né, eu vou plugar e desplugar um PDB em um container e vou colocá-lo em outro container. Então eu vou desplugar um PDB que está nesse container A, vou copiar e plugar no container B. Então, nós temos aí 4 métodos que nós vamos usar, a gente vai ver cada um deles agora. Né? Para isso, a gente pode escolher a ferramenta. Você quer fazer via SQL Plus, Developer, tá vendo que vocês têm o Developer instalado. Não está longe de ser a última versão, mas dessa versão que está na VM funciona como container. Tá? O Cloud Control,
também está aí na VM de vocês, só que quando vocês destartarem, né, ela vai ficar daquele jeito. E o DBCA. DBCA você pode também copiar a partir do seed, plugar usando o template, desplugar e plugar PDBs. Tá? Então, o método mais usual é o SQL Plus. Tá? Cada um escolhe a ferramenta que achar melhor. Bom, se você quiser criar um PDB a partir do seed, então, o que ele vai fazer? Ele vai copiar os datafiles do PDB seed e vai colocar lá na pasta que você criar. Então, dentro daquela nomenclatura, né, a gente tinha aqui, por exemplo, no barra Oracle, barra Horadata, aí tem lá a pasta seed, ele vai copiar para o barra Horadata, barra PDB1, por exemplo. Então, os datafiles que estiverem aqui, ele vai simplesmente copiar de uma pasta para outra. Só, mas qual é o tempo de cópia? Olha, os datafiles que tem aqui são dois datafiles da System e outro da Sysalx. Ambos versões resumidas desses tablespaces. Então, o comando de criação a partir do seed, ele é praticamente instantâneo, ele é muito rápido. Vou dar um create Google Database e ele vai executar muito rapidamente. Tá? O intuito é o seed ser bem enxuto, não tem nada de usuário aqui, não tem, né? A cópia é muito rápida de um para o outro. Ele vai criar os tablespaces System e Sysalx para o PDB, né? Tudo a partir do seed. Os usuários System e Sys. Ele vai criar um usuário local nesse PDB e ele vai conceder a role PDB DBA. Ou seja, ele, além do Sys e do System, que são usuários comuns que vão existir também nesse PDB, você vai ter um outro usuário que vai ser um usuário administrativo com essa role PDB DBA, para você não precisar usar o Sys nem o System lá dentro. Tá? E aí ele vai criar um serviço também default. Então, se você vai criar o PDB1, ele vai criar um serviço chamado PDB1, com esses dois datafiles aqui. Tá? Operação bem rápida. Como é que a gente faz? A sintaxe é essa daqui, ó. Então, ou você executa no SQL Plus, ou vai lá no Developer, vai marcar em cima do container, botão direito, botar lá Create Google Database. E aí vai passar com esses parâmetros aqui, ó. Você vai dizer o nome do PDB, qual que é o usuário administrativo, que vai conter a role PDB DBA, e a senha dele. E aí, aqui ele está fornecendo uma role de connect para ele também. Tá? Então, aqui, se quiser passar mais roles, você pode colocar. O file dele convert. Então, o que tiver PDB$seed, esse diretório do seed, vai ser aquele que a gente viu, barra Horadata, barra seed, por exemplo, vai para esse diretório que é o novo diretório do PDB. Então ele vai copiar os arquivos que tiver aqui para o outro lado. Então, para verificar, depois que você executou o comando, você vai lá, conecta no container root, faz um select na CDB PDBs, vai ver o novo PDB criado. Ou na CDB Tables, você vai ver também os tablespace System e Sysalx daquele PDB criado, datafiles, né? Aí você pode ir lá, ó, e abrir um PDB em modo restrito, ou abrir no normal e criar os seus objetos. Alter Pluggable Database, o nome dele, Open, ou Open Restricted aqui, porque só usuários que tiverem o privilégio, né, SysDBA, né, roles administrativos vão acessar. Então, se eu quero conectar ao PDB, connect usuário, arroba, o nome do PDB é SysDBA, que é o caso do Sys. Ou connect admin1, que foi o usuário passado aqui, ó, arroba o nome do PDB. Esse tamanho do tablespace da seed aí, aí eu vou criar um PDB, depois eu vou criar um esquema da base lá, isso aí
tem um valor default? A administração do table space fica a mesma coisa. A administração do table space é a mesma coisa. No contexto do PDB, a administração dos arquivos é como se estivesse no bloco do CDB. Você vai criar qualquer coisa. Só que quando você cria o data file dentro do PDB, ele vai para essa pasta PDB barra system.dbf, por exemplo. Se você criar um data file no contexto do container boot, ele vai para outra pasta, ele vai para a hora data, aqui, por exemplo. Ele não fica dentro de PDB1. Ele vai separando o que é do container e o que é do PDB. Tá? Dentro daquele padrão alpha, ele já separa certinho cada um no seu lugar. Beleza? Vamos lá. Você pode criar também sem o parâmetro FileNameConvert, desde que o dbCreateFile- esteja definido, que é uma boa prática, o padrão OMF, né? Essa arquitetura que ele vai trazer aqui dentro desse path, o 01 app horadata cdb1 barra pdb1. Então, o que eu for usar aqui no comando de criação vai para dentro do pdb1. Então, create Google Database, o nome dele, usuário admin, que é o administrador, a senha dele e as rules que eu quero passar. Ou, usando aquela opção do PDB FileNameConvert, você diz o parâmetro. O valor que estiver dentro desse primeiro valor vai para o segundo. Tá? Talvez esse aqui seja o mais didático. Aqui é o mais automático, aqui é o mais didático. Está passando aqui, né? Cada um aqui, né, a definição. Tá? Quando vocês forem fazer aí, vocês vão ver que é bem rápido. A criação do PDB, tá? Deu Enter aí, ele já vai criar o PDB rapidamente. Lá no Developer, você vai lá em cima do Container Database, clica com o botão direito, vai ter a opção lá, Create Plugable, né? Aí você dá um clique lá, ele vai para essa janela aqui, você vai dizer qual que é o nome do PDB, vai passar aqui o nome do usuário que você quer criar, a senha dele, usuário administrativo, né? E aqui qual que é o path dos data files que vão ser gerados, né? Se você não disser nada, ele já traz uma sugestão aqui baseado nos parâmetros db FileNameConvert, etc. Tá? E aí dá um apply, ele já faz a criação dele. Se quiser ver o SQL, né, tem uma janelinha para ver o SQL, aí ele traz aqui o comando. Então, aqui ele está fazendo diferente, ele está colocando aqui o FileNameConvert, tudo que tiver desse aqui vem para cá e assim por diante. Ele está convertendo um por um os arquivos. Tá? Você pode editar e colocar onde você quiser. A partir daí, uma vez criado, ele traz aqui o container, o ID do container, ele vai ter o status mounted, né? Isso é o padrão. Você acabou de criar um PDB, o status dele é montado, ele não vai estar aberto. E aqui ele tem o identificador dele, tá? O número que é o que faz a identificação dele de forma única dentro do container. Estando aqui criado, você tem que clicar com o botão direito e mandar abrir. Ou vai lá e dá um Alter Plugable Database PDB1 Open, né? E faz a abertura dele. Beleza? Então, no caso do container, né? Do PDB, você não pode criar, modificar, dropar, né, quando o PDB estiver no modo boot only. Então, você tem que fazer essas operações com ele aberto, né, criar, dropar usuários, por exemplo, com ele aberto. Se quer dropar o PDB, você tem que fechar o PDB para dropar. Então, eu quero desplugar, vai fechar o PDB e faz o unplug, né, assim por diante. Depois que você abrir o container, os PDBs eles vão estar no modo mounted, você precisa fazer a abertura deles. Em caso de violação de qualquer
patch, o option dentro do PDB, ele traz essa PDB plugin violations aqui, ele traz as violações ocorridas. Então vamos lá. Dentro do banco, quando a gente... Vamos pensar na administração normal. Se você tem um banco na versão 12.2, né? Versão 12.2. Os binários estão nessa versão 12.2. Logo, o CDB, ele está na versão... O CID, ele foi criado a partir da versão 12.2. Beleza? Você vai aplicar um patch dentro do CDB. Vai com o patch da vida, vai fazer um update aqui em cima do 12.2. Para você aplicar um patch aqui dentro, é necessário que o CDB esteja em modo de atualização, em modo de upgrade. Se o CDB está em modo de upgrade, os PDBs, se eu tiver outro PDB aqui, ó, PDB1 e etc., se eles têm uma representação da system, e essa system vai sofrer um upgrade, esses PDBs também precisam estar em modo de upgrade. Todos eles. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você acabou de criar o CDB, tem lá o CID, adicionou os PDBs, aí você descobre que você tem que habilitar uma option. Tem options que você tem que habilitar para o CDB, outras no contexto de PDB. Vamos supor que você quer habilitar o OJVM, o Java, para rodar código Java dentro do banco. Você precisa, então, fazer o procedimento de upgrade aqui, colocar em modo de upgrade, todos eles em modo de upgrade e fazer a adição deste componente dentro do binário. Se você não fizer esse procedimento, ele vai aparecer nessa view de PDB Plugin Violations. Ele vai trazer lá, dizendo assim, olha, a instalação do OJVM está com violação no PDB1, está com violação no CID, está com violação no PDB tal. Aí você precisa fazer uma reinstalação desse componente. Aí pensa o seguinte, se o seu CID tem uma parte do binário que está com violação, se você criar um PDB a partir do CID também, você vai só propagando isso, né, para frente. Porque o CID ele traz aqui uma imagem da sua system. Então, é isso que ele está querendo dizer. No caso de violações relacionadas à instalação de componentes do binário, como por exemplo o OJVM, ele traz ali na PDB Plugin Violations, né, essas violações. Se fizer um select lá, você vai descobrir todas essas violações, aí você tem que consertar. Algumas delas vão aparecer como warning apenas, outras como erro, o PDB pode não subir, dependendo do tipo de componente. Tá? Então é importante fazer essa visualização. Tá? Então vamos lá. O primeiro método que a gente viu foi fazer a criação, né, a partir da sintaxe básica. Ele vai usar o CID para criar um PDB. Pode usar aqui a interface do developer também. O segundo método para criar um PDB, a gente vai criar usando algum tipo de verificação ou transporte de tablespace. Então, para plugar um CDB no CDB, você tem essas três possibilidades. Então, se você tiver um banco da versão 12.1 para cima, não para baixo, para cima, você pode usar um desses métodos. O TTS é o transporte de tablespace, que a gente viu lá no curso de backup, lá nos últimos capítulos lá, e o transporte de database. Ou também usar o datapump. O que é isso? Você vai criar o seu banco, o seu PDB, e aí conecta de um lado, né, faz o export, copia o arquivo e faz um port do outro lado. Ou vai usar o TTS, ou vai usar
o XML, o arquivo XML. Então, esse arquivo XML, ele vai gerar um arquivo a partir do seu banco de origem. Você vai copiar o arquivo e também todos os data files do banco e vai jogar para o destino e ali ele faz o plug dentro do container. Então, quando ele vai fazer esse procedimento, ele vai tirar tudo que não é mais necessário para o container database. Então, vai retirar, ele vai enxugar a system, enxugar sysaugs, vai fazer uma série de operações lá dentro e traz ali então somente aquilo que vai ser atacado no container. Ou também você pode fazer uma replicação. Essa replicação pode usar um Plugate, pode usar alguma outra ferramenta, né, de replicação de mercado, que você vai plugar na origem e pluga no destino e faz a replicação. Tudo que estiver do lado está para o outro lado. Então, no novo PDB, você tem os tablespace system sysaugs também. Ele vai catalogar os objetos existentes nesse PDB, dentro da system sysaugs. Os usuários comuns, system, o PDBA criado e um nome de serviço default, que é o nome do PDB. Então, percebam que neste contexto aqui, você está criando um PDB já com dados de usuário. Você está buscando a partir de um outro banco não CDB, vai desplugar esse cara, vai na verdade transformá-lo num container e atachar do outro lado. Ou fazendo isso via transporte de tablespace, transporte do database inteiro, ou gerando um arquivo XML, ou fazendo replicação. Então, ao final da história, você vai ter um PDB criado que corresponde àquele banco, como se estivesse colocando o RCL dentro do CDB. Tá? Então, usando a DBMS PDB, essa DBMS PDB é o método que vai criar o arquivo XML. Então, você vai lá abrir o banco em modo read-only, você pega o seu banco RCL lá, põe ele em modo read-only, vai executar essa procedure dbms_pdb.describe e ele vai passar aqui qual que é o path do XML. Por isso que ele precisa ser da versão 12.1 para cima. Então, aí a partir daí você vai conectar o target ao CTB, vai dar o comando de create pluggable database e vai passar o arquivo XML. Então, você vai botar o create pluggable database pdb2 sim, vai usar esse XML. No arquivo, ao fazer esse procedimento, você vai copiar também os datafiles do RCL e vai passar para dentro do servidor. Então, se você está movendo de um servidor para outro, né? Então aqui você tem lá o seu banco ORCL, né? Banquinho lá à instância com os datafiles. Isso tudo aqui no servidor. Você vai passar aqui para o container do CDB, aí você vai transformar esse ORCL em um PDB aqui do container CDB1. Ele vai pegar os datafiles, né? Ele vai criar um arquivo XML com a definição desses datafiles. Você vai ter que dar um comando de cópia desse datafile e jogar para cá outro path, que vai ser o path apontado no arquivo XML. Quando você colocar o comando lá, o create pluggable database using o arquivo de XML, ele vai ter que ter já os arquivos do outro lado, os datafiles do outro lado, com o arquivo XML. Você vai estar adicionando esse PDB ou RCL, referenciando os arquivos aqui dentro. Tá? Então, aí tem esse script aqui, ó. Depois de criar o PDB, você vai rodar o script non-cdb to pdb.sql. Esse script aqui vai enxugar a system e as sysaugs. Ele vai retirar tudo que não é necessário para o PDB, esse non-cdb de pdb.sql, vai rodar esse cara e a partir daí você tem o PDB atachado, pronto para uso. Aí dá um open PDB e aí, né, a partir daí o banco vai estar disponível. Enquanto ele está fazendo a conversão,
o status dele vai ficar aqui, ó, convert. Tá? Então, se você abrir antes, né, de terminar todas as operações do script, ele vai estar com esse status. Para isso, ele precisa ser 12.1 para cima. Se for para baixo, aí você tem que fazer um export import, ou então fazer um upgrade da 11.2 para 12.1, por exemplo, primeiro, para depois fazer esse processo e criar o PDB. São 2 passos. Usando a replicação, né? Então você vai conectar ao container boot, vai criar o pluggable database a partir do sítio, vai abrir no modo read-write e vai configurar a replicação de forma unidirecional. Então você pode usar o Golden Gate, aí você tem lá um processo que vai ficar lendo da origem, pegando aquilo, transformando o SQL e jogando no destino, faz a replicação. Né? E aí vai checar o dado replicado, vai fazendo select dentro do PDB e vai vendo os objetos lá dentro. Então esse método vai funcionar se você vai levar poucas tabelas, um escopo menor. Se tiver, sei lá, 10.000 tabelas para fazer isso aqui, é mais fácil você fazer o procedimento anterior, desatachar o cara de um lado e atachar do outro. Tá? Método 3, clonar os PDBs. Então, aí você pode pegar, pode criar um PDB a partir de outro. Então, você vai passar no parâmetro db-create-file-dash o path do PDB3, ou vai passar no pdb-file-name-convert, vai converter do PDB1, diretório do PDB1 para o PDB3, para ele saber para onde vai copiar os arquivos. Aí você vai fechar o PDB1 para fazer uma operação de clone, unplug, plug. Você tem que estar com o PDB fechado. Se a gente fecha o PDB, o container continua aberto, só o PDB que está parado. Se eu tenho 15 PDBs, eu estou fechando só esses, os outros estão em uso. Tá? Aí eu abro esse cara em modo read-only para fazer a operação, para não ter alteração, e aí dou o comando de clone, ó. Create pluggable database PDB3 from PDB1. Aí tudo que tiver nesse diretório do 1 vai para o diretório do 3. Pronto, ele vai fazer uma cópia. Essa cópia aqui vai depender do tempo, vai depender do tamanho do PDB1. Tá? Então, o tamanho dos datafiles que você tiver lá. E aí ele vai abrir o PDB3 em modo read-write. A vantagem desse processo é que isso está no mesmo servidor. Os datafiles estão no mesmo storage, no mesmo disk group. Então, ele só vai gerar uma cópia dentro do próprio disk group. Então, essa cópia ela se torna mais rápida por conta disso. Agora, se esse PDB tiver 30 tera, né, aí, né, você vai ter que esperar um pouco, né, tempo de criação. Beleza? Usando o SQL Developer, né, você pode clicar em cima do PDB que você quer clonar, né, aí botão direito, opção de clone, e aí você vai preencher aquelas informações. O nome do PDB, ele está vindo a partir deste outro, que é a matriz de geração dele, e aí se quiser fazer algum redimensionamento, em termos de área, trocar a área, você pode mexer no storage. Do contrário, você vem aqui no SQL e vê a operação que ele está executando. Está aqui, ó, create pluggable database, o nome dele, new PDB from PDB2. Aí ele está não colocando nenhuma limitação de storage, né, e não está fazendo conversão. Ele deveria converter do diretório 1 para o diretório 2. Tá? Aí ele vai dar erro se o seu PDB estiver no modo open. Ele vai falar, olha, você tem que modificar o estado. Então você clica em cima do PDB, modify state, vai passar aqui qual o estado que você quer, você vai fechar, né, ele fechou com o immediate, como se fosse um shutdown immediate nele, e aí você depois vai abrir o modo read-only para fazer aquela operação de clone. Então ele não pode estar sendo alterado para fazer o clone. Tá? Tudo bem? O
último método para criar um PDB, a gente vai plugar um PDB que foi desplugado de outro container. Então aqui vai haver um transporte. Você está tirando, de fato, um PDB que está no servidor A e carregando para um servidor B. Então, nesse cenário, você tem aqui um container 1, CDB1, e um outro container, CDB2. Tá? Eu falo servidores diferentes para a gente entender melhor. Mas você poderia ter dentro do mesmo servidor físico mais de um container. Esse CDB1 e CDB2 poderiam estar fisicamente no mesmo servidor. Só para a gente ter um raciocínio melhor aqui. Tá? Então, aqui no caso, você vai tirar um determinado PDB que está nesse container 1, vai explorar o PDB1 aqui e vai plugar o PDB1 no CDB2. Então, para fazer isso, você vai conectar no container com o usuário comum, usuário SIS, por exemplo. Vai verificar se o PDB1 está fechado, se não você fecha ele, né? E aí vai dar o comando para desplugar. Alter Pluggable Database PDB1 unplug into e vai passar o nome do arquivo XML. Então aqui você vai passar o path do arquivo XML e ele vai registrar todas as características, os metadados daquele PDB. Você vai pegar, aqui muito cuidado, né? Ele fala que você pode dropar já os arquivos desse lado. Se fosse você, copiava, né, de um para o outro, primeiro, copiava o arquivo XML, deixava lá os arquivos bonitinhos lá. Fazia um backup fora da máquina. Joga na nuvem. Atenção, joga na nuvem. Põe no HD externo. Aí você depois para saber se está funcionando. Aí você vai copiar o arquivo XML para o outro lado. E aí também você vai copiar os data files que também você tem carregado de um lado para o outro. Tá? Aí você vai conectar no CDB2 com o usuário SIS. E aí lá você vai usar, né, o comando de create, pluggable database, o nome dele, né, mesmo nome, using e o arquivo XML. Se você colocar a opção no copy, significa que os dois containers estão no mesmo servidor, você simplesmente está tirando de um container para outro, mas os arquivos ficam no mesmo local. Você só está desatachando o metadado do PDB de um container para outro. Os arquivos estão lá, parados. Se tirar essa opção, diga que vai haver cópia. Então é necessário você informar naqueles parâmetros de PDB File Name Convert, você vai dizer de onde vem para onde dá, do destino, origem do destino. Tá? E aí depois você vai abrir o PDB em modo git write. Interessante, nesse ambiente das VMs, vocês vão poder fazer esses laboratórios todos. Então, para vocês que vão trabalhar já de cara com o CDB, o CDB vai demorar a chegar aqui. Então, né? Mas vocês que já vão usar, já podem fazer testes. Tá? O Valdemar não pode nem sonhar em um material desse aí. O fluxo, né, do processo aqui. Então, esse método 4, para plugar o PDB, você vê que esses passos aqui não são só esses. Isso aqui é só uma visão bem macro. Ampla para você pensar que é fácil. É mais fácil, mas aqui tem uns passos a mais, tá? Aqui no processo. Aí ele traz aqui uma explicação desse fluxo, né? Então, ele vai falar aqui, ó, o PDB, o novo PDB é baseado nos mesmos arquivos do PDB de origem, né? Se for, você faz o uso dele no copy, senão você vai ter que fazer um clone dele, né? O XML descreve com precisão os arquivos, beleza, senão você vai ter que especificar o Source File Name Convert, esse parâmetro. Os arquivos estão no path correto? Se sim, beleza, senão você vai ter que copiar, né? E aí tem os parâmetros para converter que a gente já viu. Você quer passar algum limite de storage para o PDB novo? Se sim, você tem que colocar clause no storage. Então, tem aqui alguns lembretes aí para a gente fazer esse processo. Tá? Para fazer via SQL Developer, você vai clicar em cima do PDB, coloca a opção Unplug,
Perceba que quando você desplugar daqui, não vai estar mais acessível. Ele vai sumir da sua listinha aqui. Né? Então, aí você vai então, fornecer nesse wizard aqui qual que é o nome do arquivo XML e vai passar as opções. Aí lá no destino você vai pegar e clicar em plug e colocar lá o PDB que foi desplugado. Então, se você está fazendo isso dentro do mesmo servidor, tirando de um container para outro, basta você tirar mesmo, usar o XML e tirar de um lado para o outro. Não precisa copiar os arquivos de local, os arquivos vão permanecer no mesmo local. Se vai passar de um servidor para o outro, aí você vai ter que copiar os arquivos. Tá? Então, usando o developer, no final das contas, você vai fornecer o nome do PDB, que destina aqui, ó, o arquivo XML, né, passa as propriedades aqui, ó, no copy ou copy, para ele copiar os arquivos, os datafiles, né, e aí você tem a sintaxe toda que ele vai rodar. Tem que apply e aguarda o processo ser finalizado. Tá? Se é simplesmente trocar o apontamento de container, ele tira o PDB de um container um para o outro, então o processo é muito rápido, porque ele não mexe fisicamente nos arquivos. Tá? Se for mexer com criptografia, parte de segurança, então você vai habilitar a chave em cada PDB. Então você vai ter aquela chave de criptografia, né? Esse processo é o mesmo do não CDB que a gente viu lá, né? Aí você vai ter que exportar essa chave, né? Também desplugar o PDB, plugar do outro lado, importar a chave e abrir na hora que abrir o PDB. Então a chave de criptografia só vai permitir o usuário acessar os dados criptografados se você abrir o PDB com a chave. Se abrir o PDB e esquecer de botar a chave, ninguém vai ver os dados criptografados. Tá? Então o procedimento é o mesmo de um CDB. Usando o DBCA, você pode criar um PDB. Aqui, ó, a opção do PDB é Manage Pluggable Databases. Cria o PDB e vai passar aqui a partir de qual você quer criar. E aqui coloca aqui o nome dos PEPs dos arquivos. Tá? Então, várias formas de fazer a mesma coisa. Criar os PDBs, né, contendo os dados de outro PDB. Tudo bem? É bom na hora que exercitar vai ficando mais real, né, para vocês. Dropando o PDB. Te ensinamos. Destruir é mais fácil, né? Sempre é. Destruir é sempre. Destruir, aí o PDB ajuda. Alter Pluggable Database, PDB1 tem que fechar, né, para destruir. Drop Pluggable Database, PD1 include datafiles. Se não colocar esse include datafiles, ele só remove o PDB e deixa os datafiles lá. Tá? Se bater o arrependimento, você pode criar de novo usando aqueles datafiles. Detalhe, esse include em datafiles só remove os datafiles dele. Os outros continuam lá, de outros PDBs, né? Ele vai manter, se você não especificar esse include em datafiles, ele vai retê-los, né? Essa é uma questão de segurança. Tá? Não posso dropar o seed, por razões óbvias, né? Não tem como dropar ele. Tá? Se eu for migrar de uma versão anterior a 12.1 para o 12.1 no CDB, eu vou ter que fazer um método aqui do export import, né? Ou, na verdade, primeiro, né, eu vou fazer um upgrade do 11.2 para o 12, e aí na sequência eu vou plugar como sendo não CDB em um CDB. Então, esse método é possível. Ou eu vou criar um PDB vazio e usar o datapump para fazer o export import e carregar os dados lá dentro. Vai depender da opção que você... Esse caso, volta ali, professor. Nesse caso ali que você faz o XDP e o IDP, está levando uma versão 11 para 12.
Quando você subir lá, ele vai subir como PDB? Ou você só vai levar os dados nesse caso? Você vai exportar os objetos. Só os objetos. Você já vai criar. Na verdade, o PDB já tá lá dentro. Você só tá jogando os dados lá dentro. Só alimentando. Tá lá, botando o recheio do bolo. Né? Quais os seguintes são verdadeiros sobre o clone do PDB no mesmo CDB? Não é possível. Não, né? Estou aqui meia hora falando que dá para fazer. É possível clonar dentro do mesmo PDB. Então, que você só pode clonar um PDB no mesmo CDB. Não, né? A gente pode passar de um para o outro. De um lado para o outro. Você pode clonar somente um PDB no mesmo CDB. Também falta. Não, você pode clonar somente um PDB no mesmo CDB. Dentro do mesmo Dentro, né? Dentro do mesmo CDB. Ele está... Vamos tentar ajudar a questão aí. Ele está dizendo que você só pode clonar um PDB dentro de um só CBD. De um CDB. Então, pode clonar para vários CDBs. Você pode. Então tá certo, né? Certo. Letra C. Clonar o PDB. Pode fazer, na verdade, você vai fazer um de cada vez. Você pode levar para qualquer outro CDB, mas você vai fazer isso um de cada vez. Né? Você não pode fazer múltiplos ao mesmo tempo. É isso que ele quer dizer. Clonar um PDB, o clone de um PDB pode usar os arquivos de origem, o método de cópia dos arquivos de origem para os arquivos de PDB. De define. Verdadeiro ou falso? Ou traduz aí para melhor. Você pode usar o método de cópia, né? Da origem para o destino. Você vai clonar o PDB, você pode copiar os arquivos. Vai sair do 1 para o 2, pode. Pode fazer. Então, o clone, ou a gente, olha lá os métodos, né? Ou a gente faz uma cópia, cria um PDB a partir do CID, esse é um método que a gente viu. Outro método é a gente clonar a partir de outro PDB. E esse clone, ele vai fazer a cópia, né, de um para o outro. Isso aí também que era naquele caso aí, dropar o PDB sem colar o include. Aí ficava só os arquivos. E recriar ele em outro campo, poderia entrar nisso aí também. Aí você precisaria dos metadados dele, do XML. De qualquer jeito você precisa de do PDB. Então, porque naquele caso ali, vai ficar os dados lá, os arquivos, os tarafários. Aí eu posso recriar ele, como você falou, se arrependeu, recria. Sim, como posso também recriar ele em outro canto, levando os tarafários, não? Ficaria nesse caso, não? Aí você vai, pode. Aí você vai precisar, ou você tem que ter o arquivo XML, ou você tem que ter as informações básicas dele, como aquele GUID, aquela tripla enorme que tem lá, você vai precisar dela para fazer esse comando. Vai dar para fazer. A D, né? Então, certo também. Você pode clone de um PDB pode usar a cláusula no copy se os arquivos de destino vão usar os mesmos da origem. Dá para fazer isso? Não. Se a gente for usar os mesmos arquivos, eles ficarem parados lá, eu simplesmente estou tirando de um container e passando para outro, eu posso usar uma copy, né? Foi o que você falou agora na última. Acabei de falar. Então, B, C e D estão corretos. Todas? O termo de clonar aí que é polêmico, né? Porque no clone você está criando algo igual, né? Então, como é que eu vou criar algo igual e usar o mesmo arquivo sem copiar? Entendeu? Eu clono, mas eu deveria... A clonagem para mim deveria ser a cópia, né? Aí eu não estou clonando, eu estou matando o PDB anterior e criando um novo. E usar os arquivos dele. Mas se a gente for
na semântica da coisa, você está clonando um PDB e não os arquivos dele. Você está fazendo uma nova cópia. Mas independente disso, ele está fazendo uma nova cópia. Ele não está clonando. Clonando, no final de um clone eu deveria ter 2 PDBs. E não um só. E não um só. É verdade. Mas quando a gente fala copiar um PDB, falar clonar um PDB, o clone ele tem um apelo mais assim, você presta mais atenção. Cara, você está no WhatsApp, fala copiar um PDB, você continua, é clonar isso. Opa. Clone tá muito na ciência e tá. Eu tô brincando, você tem razão nesse ponto. Porque nem sempre os nomes batem, né? O pessoal do marketing é difícil. Quais os seguintes são verdadeiros sobre dropar um PDB? Você pode dropar um PDB somente se o PDB estiver fechado. É bom, né? Você pode dropar o seed PDB. Não dá, né? Vai ficar estranho. Letra C. Você pode dropar um PDB e manter os datafiles para ser reutilizados por outro PDB. É possível? É possível, né? Sim. Se bater o arrependimento. O que o Flávio estava querendo fazer. O Flávio está querendo fazer isso desde o começo da aula. Fazer um teste lá. Vou fazer um teste e te aviso. Já deu errado, deu certo. Se a empresa estiver fora do ar lá, você deu errado. Sai na Globo.com, publicação do diário não funcionou. Aí foi o Flávio que dropou o negócio lá. O Flávio tentou e deu errado. Não saiu do diário. Exatamente. Quando você dropar um PDB, os datafiles e o redo log files vão ser automaticamente removidos do storage. Dropei o PDB e ele dropa os redos e os log files. Não, os datafiles. E aí? Não, né? Aí você está destruindo o CDB inteiro, né? Se mandar os redos embora. É o D que o Flávio quer fazer, é o D. É o D, né? Beleza.